Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Sucelaine, eu estou como PCNP aqui na diretoria de ensino, na área de ciências humanas, vocês já me conhecem, né? E hoje nós estamos aqui novamente com o professor doutor Adelino, professor do Instituto Federal de Capivari, Piracicaba, para continuarmos aquela formação que nós tivemos alguns dias atrás sobre educação antirracista, né? Então, não vou me alongar muito aqui, porque o professor tem muitas coisas interessantes e bacanas aí para conversar com a gente hoje, nessa manhã. Muito obrigada, professora, é com você. Sucelane, bom dia a todos que acompanham essa, eu não diria essa aula, esse encontro, né, essa roda de conversa. Queria dizer da alegria que é estar aqui, parabenizar o trabalho que vocês têm feito, né, o trabalho da professora Sucelane, um trabalho muito dedicado. Eu dei bom dia, mas fica aí aberto, né? Eu não sei se parece que vai encontrar os docentes, professoras e professores durante o dia, mas de qualquer maneira queria saudar cada um e cada uma. No encontro passado, nós começamos a fazer uma discussão, eu diria assim, bastante conceitual sobre a temática da educação para as relações étnico-raciais, pensando, inclusive, nos conceitos e nos conteúdos que não poderiam faltar nesse processo de formação. Hoje nós vamos avançar um pouco mais, trabalhando com algumas perspectivas das tradições africanas. Veja, a primeira tela que eu quis começar essa nossa conversa é a apresentação do tema, e eu coloquei a palavra africanidades, que não aparecia, né, no nosso encontro passado, para pensarmos que nós precisamos, urgente, fazer esse encontro com a cultura africana, no sentido mais amplo, mais vasto possível, né? Na base da nossa formação enquanto povo brasileiro está justamente essa dimensão das nossas raízes, né, ou das matrizes africanas. Eu coloquei essa imagem e eu estava pensando exatamente no texto do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, onde ele traz esse encontro, que não é um encontro tranquilo, é um encontro violento, né? É um encontro forçado, forjado, mas, de qualquer maneira, é um encontro civilizatório, que deu início àquilo que nós somos enquanto povo. Então, não dá para pensar o povo brasileiro, a nossa identidade, sem levar em conta as matrizes africanas, as matrizes indígenas e as matrizes europeias. Então, é nessa confluência. E hoje, né, nós temos, inclusive, dimensões da Ásia, né? Então, a complexidade da formação do povo brasileiro, da nossa identidade cultural. Tem um texto importante de um pesquisador chamado Roberto Gambini, e Roberto Gambini ele fala sobre a alma ancestral. Ele vai fazer uma leitura histórica, mas a partir da psicologia analítica, né, de Jung, para falar o seguinte: nós só vamos estar dentro do processo de individuação, né, no caminho da nossa realização enquanto pessoa, quando nós estivermos, quando nós integrarmos todas as nossas dimensões. E, principalmente, o Roberto Gambini trabalha com a questão indígena, mas é preciso dizer e fazer um pouco, né, transpor essa análise para falarmos da dimensão da África. Então, esse é o ponto central, né? Enquanto nós não nos reconciliarmos com a nossa história, nós vamos sempre, na leitura do Roberto Gambini, sempre estarmos incompletos na nossa identidade humana, inclusive. Bom,
O tema geral, então, é educação para as relações étnico-raciais. A educação é o lugar apropriado, é o lugar privilegiado, porque é na educação que se forma para a vida em sociedade. E é na sala de aula, no processo educativo mais amplo, mas principalmente na sala de aula, mas nos espaços, né, educativos, né, em toda a sua dimensão, com os vários profissionais da educação, que nós vamos formar para essas relações, né? Então, é preciso mudar, inclusive, a maneira que se trabalha o tema étnico-racial, a concepção de mundo. Vou falar um pouco sobre as tensões que tem tido essa temática, né? As várias concepções. Mas, se nós quisermos a construção de uma outra sociedade, a educação eu diria que é um ponto estratégico. Vou pedir para a Sucelane passar o slide, porque nesse segundo slide eu apresento uma definição que pode trazer alguma confusão. Na verdade, essa definição é retirada das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Na página 13, há uma explicação importante, que diz assim: o termo raça foi ressignificado pelo movimento negro, que em várias situações utiliza com um sentido político e de valorização do legado deixado pelos africanos. Então, aqui, essa primeira fala é importante, porque há uma discussão, mas se fala em raça, se nós sabemos, né, do ponto de vista, inclusive biológico, que não existem diferenças de raça entre a humanidade, né? O termo é sempre etnia, nós temos diferentes grupos culturais e grupos étnicos. Mas o movimento negro ele vai dar uma conotação política, né? É importante também explicar o emprego do termo étnico. Na expressão étnico-racial, serve para marcar que essas relações tensas, devidas a diferenças na cor da pele e traços fisionômicos, o são também devido à raiz cultural, plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo, valores e princípios das de origem indígena, europeia e asiática. Então, aqui só para explicar por que se utiliza a expressão relações étnico-raciais, o termo raça com uma conotação política, na perspectiva, inclusive, de valorizar o legado dos povos africanos, e a dimensão, né, o termo étnico, para fazer o registro de que nós estamos falando, né, da visão de mundo, dos valores e dos princípios que vem da Mãe África. Sucelane, pode passar, querida? Agora sim, né, no encontro passado, rapidamente nós fizemos uma linha ascendente para pensar o ponto de partida, né, a dignidade humana, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, até chegarmos à utopia. E é o que eu gostaria de trabalhar hoje, não é? Como é que seria essa utopia a partir das relações étnico-raciais? Quais são as relações que nós queremos construir e o que o continente africano ou as culturas africanas têm a nos oferecer para pensarmos uma outra sociedade. Isso aqui é um ponto fundamental. Eu vou logo dizendo que eu não vou ter condições de esgotar a riqueza daquilo que a África nos oferece. Mesmo porque a África é um continente imenso, né? Com representações culturais das mais diversas, e tem ali uma dinâmica que nós precisaríamos de vários cursos, né, sobre a história da África. Então, eu vou trabalhar algumas ideias que eu julguei, assim, de forma até subjetiva, numa escolha que eu fiz, mas uma escolha fundamentada em muitas leituras, sobre
alguns temas que eu julguei como essenciais para esse debate, fundamentais, né? Então, a Sucelane vai agora passar para a lâmina fundamental do nosso encontro de hoje. Veja, educação para as relações étnico-raciais, ela tem um ponto de partida. Dentro dessa visão pedagógica, eu quis manter, não é, uma mesma, eu diria assim, uma mesma estrutura de encontro, de reflexão. Então, dentro de uma linha ascendente, qual é o nosso ponto de partida e onde nós queremos chegar, né? O ponto de partida é a construção de um pensamento decolonial. O centro de tudo que a gente tem que discutir é a Mãe África. A expressão Mãe África, com tudo o que significa, a gente pode explorar um pouco, né? E o horizonte de chegada, ou aquilo que a gente perspectiva, vislumbra lá na frente, é uma tarefa, inclusive, universal, global, que é reinventar a humanidade. Então, o trabalho na educação, né, a perspectiva da formação para as relações étnico-raciais tem uma dimensão até pretensiosa, né, grandiosa, melhor dizendo, que é reinventar a nossa concepção de humano, de humanidade, né? Isso é importante, isso é fundamental e é urgente, né? Então, vamos começar com essa discussão, se vocês me permitem, lá da base do que eu estou propondo, não é? Até a gente chegar no final do nosso encontro a pensar qual é essa humanidade que pode surgir, né, e que tem que surgir, na verdade, uma urgência para isso, a partir daquilo que a Mãe África nos ensina. Pensamento decolonial. Esse é um termo que vocês certamente já ouviram muito, né? Mas é um termo que tem uma certa tensão e que pode levar a alguns equívocos, né? Eu vou falar de forma bem aberta a minha perspectiva, não é? E respeitando muito a leitura dos colegas e das colegas, né, que estão aqui, se for divergente. Então, a ideia do pensamento decolonial, ela tem um fundamento no trabalho do pensador, me fugiu o nome agora, eu acho que eu estou ficando, eu vou lembrando conforme eu for falando, né? O Fanon, o trabalho do Fanon, quando ele vai discutir a questão da colonialidade, e aí ele faz o contraponto à construção de um pensamento que é revolucionário, que é transformador, porque ele traz o germe de uma outra sociedade. Frantz Fanon tem uma influência no pensamento que está sendo germinado ali no contexto da França, não é? Mas que vem também da Alemanha, que é aquilo que nós chamamos na filosofia de fenomenologia. A fenomenologia tem o grande expoente, que é Heidegger. Fanon, ele vai conviver com o existencialismo de Sartre, mas vai trazer também, como todo pensamento que está germinando na Europa, e principalmente o existencialismo de Sartre, alguma influência do materialismo histórico, que é a construção filosófica de Karl Marx e Friedrich Engels. Mas essa visão do pensamento decolonial, por que eu estou colocando essas raízes? Então, uma raiz é o diálogo com a fenomenologia e com o existencialismo no limite, né? Não tanto com o existencialismo de Sartre, porque Fanon é contemporâneo de Sartre. Então, ele vai ter mais influência da fenomenologia de Heidegger, principalmente. Agora, ele também é contemporâneo a Heidegger, né, num determinado período.
O pensamento decolonial é justamente o rompimento com uma visão colonizada, né? E de maneira muito concreta. Essa visão colonizada significa o quê? Toda essa leitura que vai dizer que o cabelo da menina negra, do menino, né, do negro, é um cabelo feio, é um cabelo duro, é um cabelo que não tem lugar. Que vai dizer que a pele preta é uma pele feia, que todos os pretos são iguais, né? E que não há uma beleza. O pensamento colonizado é o pensamento que vai dizer que o negro só tem espaço nas atividades que exigem força física. O pensamento colonizado é o pensamento que rouba, né, que tira do negro qualquer inventividade, qualquer genialidade ou qualquer forma de intelectualidade. Então é preciso romper com esse pensamento. Eu coloquei o exemplo da menina porque ontem, veja, né, me ligou uma aluna, uma jovenzinha, que ela queria fazer uma postagem agora no dia 20, né, no dia da consciência negra, e ela entrou no Instituto Federal agora, está no primeiro ano do integrado, e ela viu a minha foto, ela teve dificuldades, inclusive, de dizer que eu sou negro. Ela falou, eu vi, professor, que o senhor é pardo, que o senhor é moreno, né? E ela falou, eu tenho feito uma experiência no Instituto Federal, porque está em aula remota, né? Então, ela falou, eu tenho feito uma experiência, eu estou me descobrindo na minha dimensão afro. Então, eu sempre evitei fazer qualquer debate, mas sempre sofri muito racismo. E ela contava que uma das formas, né, na escola, que ela sofria era falarem do cabelo dela. Então, esse é o pensamento colonizado. Como é que nós vamos avançar para o pensamento decolonial? É a reconstrução de uma forma de pensar a África e de pensar a negritude, né? De pensar a nossa herança africana, pensar na perspectiva religiosa, porque o pensamento colonial transformou as manifestações religiosas como superstições, como manifestações demoníacas, as tradições evangélicas, né, o neopentecostalismo, de modo particular, elegeu as religiões de terreiro como o espaço da manifestação do próprio diabo, né, do próprio mal. E aí, porque se o discurso neopentecostal tinha como base, né, a extirpação do demônio, né, o exorcismo, então as religiões de terreiro era onde esse demônio aparecia, né? Então esse processo de negação total, talvez esse seja o termo para a gente reduzir, né, essa nossa análise, que é colocar a África como não ser. É um conceito importante, não é? Então tudo que vem da África é negado em sua dignidade. Então o pensamento decolonial é o percurso de você desconstruir essa visão colonizada. O termo desconstruir é importante porque não é só destruir, é desconstruir numa perspectiva de você, de fato, recolocar, né? O processo de desconstrução, como nos ensina o próprio filósofo Nietzsche, não é? É você não só derrubar o que está posto, mas você recompor, ressignificar. E eu queria fazer uma observação para a ideia do pensamento decolonial. Qual que pode ser a armadilha, né? Alguns autores acabam na linha de construir um pensamento decolonial, negando tudo que foi produzido pelo Ocidente. Então, a gente não pode esquecer que o Frantz Fanon ele é um homem que tem uma ilustração e uma formação a partir da perspectiva ocidental, inclusive.
Então, não é você negar e não se utilizar dos autores do Ocidente, que oferecem chaves de leitura importantes, não é? Você percebe insuficiente. Cuidado, eu vou dar um exemplo, né? Estava numa roda e eu não sei se eu falei disso, né? Mas uma jovem, não é? E a gente estava debatendo, eu fiz uma citação a Adorno e a jovem disse: mas esse Theodor Adorno na dialética do esclarecimento, e ela perguntou: mas esse autor é branco? Eu falei: é branco, né? E é europeu? Eu falei: é europeu e alemão, né? E judeu. Ela falou: então não me interessa o que ele fala, que é pensamento colonizado. Isso é um equívoco, né? Do ponto de vista da construção, inclusive de um pensamento que possa fazer o enfrentamento desses desvios, né? Pensar que o decolonial ele precisa, inclusive, dialogar com os vários autores. Mas é evidente que o que ela está querendo dizer é: nós vamos ler os autores africanos, né? Nós vamos também fazer essa construção e aproximação com os autores africanos. Aí eu coloquei aqui no canto, para fazer essa menção aos autores africanos, porque hoje há uma filosofia que vem da África. Essa filosofia africana, ela é uma filosofia que lembra, em certa medida, a filosofia latino-americana, a filosofia da libertação na América Latina. Então, eu coloquei, por exemplo, crítica à necropolítica, a leitura, né, a reflexão sobre a necropolítica é uma leitura e uma reflexão que vem dos filósofos africanos. Eu citei o camaronês, né, Achille Mbembe, que vocês conhecem, né, certamente, é o que tem sido, né, lido, e o conceito de necropolítica. O conceito de necropolítica, no final, está nos dizendo, né, sobre aqueles que a sociedade define que podem morrer, né, as vidas que não têm valor ou que são desvalorizadas, né, no processo da globalização ou na dinâmica do capitalismo ou na violência de uma sociedade que nega as possibilidades de vida para alguns grupos e os negros, dentro da visão macro, né, global, eles são sempre aqueles que podem morrer. Bom, mas isso para pensar o que? Há uma filosofia africana que precisa ser conhecida, uma literatura, uma cultura, e é essa filosofia que pode nos conduzir a um pensamento decolonial. O racismo, ele é a expressão também dessa visão colonizada, né? Tudo bem, se vocês depois quiserem discutir, eu acho que essa é um debate importante, né? A minha posição, para encerrar, é dizer que nós precisamos conhecer os autores, que alguns chamam, né, os autores que retratam, né, o olhar da branquitude. Precisamos conhecer principalmente os clássicos, né, para avançarmos num pensamento decolonial, que seja de fato crítico e que produza emancipação e autonomia. Aí são dois elementos do pensamento decolonial, que se desdobra, né, hoje da filosofia africana, que é a visão de uma autonomia, né, que vem desde a África, e essa autonomia que nos leva a um processo de emancipação, de libertação. Por isso que eu falei que o pensamento, a filosofia africana, ela tem um diálogo profundo com a filosofia latino-americana. Pela experiência que nós, como latino-americanos, temos também da negação, né, do não ser na América Latina. A gente pode pensar do não ser, né, da África, né, das populações africanas. Eu coloquei aqui no centro a Mãe África. E a gente tem que falar essa expressão com ênfase, não é? O continente africano é um continente que tem, eu posso usar a palavra legado, né?
e é esse continente que tem os povos mais antigos e que, ao mesmo tempo, é negado em tudo aquilo que ele ofereceu e oferece à humanidade. Nós, no Brasil, né, nos nossos currículos, no mundo acontece isso, né? Nós falamos muito rapidamente da África e vamos estudar a formação da Europa de maneira muito detalhada, né? É preciso mudar esse prisma na estruturação da grade curricular. E aí, quando eu coloco a Mãe África, na linha aqui descendente, né, abaixo, eu coloquei primeiro uma perspectiva mitológica. Não sei se os professores de história têm feito esse movimento nas aulas de filosofia ou de história, quando se fala da mitologia, trazer esse universo dos mitos africanos. Há uma riqueza fenomenal, né? E há uma sabedoria profunda. O Reginaldo Prandi, aquele professor da USP, ele fez um trabalho muito importante de reunir essa mitologia, né, naquele livro, A Mitologia dos Orixás. É um bom instrumento. Por que é importante? Porque hoje a juventude tem um certo fascínio pela mitologia. E aí a gente vai lembrar dessas... Eu falei hoje, né, agora eu fiquei confuso, né? Porque tem aí uns 20 anos, talvez, Harry Potter, que é um pouco a questão, né, das tradições célticas, né, da bruxaria, mas eu estou pensando aquele Percy Jackson, que vai trabalhar exatamente a questão da mitologia grega, mas há um resgate, um encantamento em relação aos mitos gregos. Mas por que nós não trazemos em sala de aula o conhecimento da mitologia africana, já que a gente vai discutir mito, né? Eu tenho feito esse exercício com os meus alunos, mas é preciso também mudar, porque o que acontece? Quando você pega os poucos vestibulares que trabalham conteúdo de filosofia, o conteúdo é sempre mitologia grega, né? Quando cai mitos, né? Então, sem deixar de trabalhar mitos gregos, avançarmos para o conhecimento da mitologia africana. E aí eu coloquei duas expressões, né? Há uma cosmologia, uma visão, uma organização, né, do cosmo, uma cosmovisão africana, e há uma perspectiva epistemológica. Epistemológica aqui é para dizer o seguinte: existe uma ciência, uma maneira de pensar o mundo, né? Não pensar o mundo cosmologicamente, que aí já está lá na visão cosmológica, mas a epistemológica é uma maneira de produzir conhecimento, que vem da África. Por isso que é importante trabalhar o tema de africanidades. Africanidades representa essa dimensão da cultura, né? Da dimensão religiosa, da dimensão da ciência, da construção de um pensamento e de uma cosmovisão africana. E aí, avançando, né, essa Mãe África, que é tomada por conhecimento, que é tomada por diversas tradições. Nunca trabalhar a África é como se fosse uma única cultura. Esse é um equívoco. Veja, é mais uma forma de destruição do que a África, né? De velamento, de esconder a riqueza plural e diversa das culturas africanas. Isso também, muitas vezes, é feito com a América Latina, né? Como se a América Latina fosse uma coisa só, né? Como se não tivéssemos essa riqueza plural de tantos povos, né? Aí delimitada politicamente pelos países. Essa perspectiva do pensamento decolonial, então, ela requer um olhar do pensamento diaspórico, que é a experiência da diáspora. Veja,
quando a gente fala da África, lá o continente africano e toda a sua diversidade cultural, há um elemento que deve ser considerado, que é aquilo que foi forjado na diáspora, né? No exílio. Esse termo diáspora é muito usado da tradição judaica para falar a produção dos judeus fora de Israel, e aí a gente lembra que essa diáspora se dá com o exílio da Babilônia. Então, é preciso entender que nós, na nossa Constituição enquanto povo brasileiro, nós somos também filhos, né, de povos exilados. E essa ressignificação que vai se dar no exílio. Então, qual é o sentido da diáspora, estar fora da África, para os africanos, né? Para os afrodescendentes, aqueles que vão constituir o povo brasileiro. E aí eu passo, num segundo momento, a fazer um movimento que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu coloquei a Mãe África no centro, abaixo, algumas perspectivas fundamentais, que pode ser reduzido, né, ou sintetizado na expressão africanidades, né? E a base de tudo é o pensamento decolonial. E aí agora eu avanço com algumas ponderações que eu queria fazer. A partir da África, o que nos vem, né? Primeiro, a originalidade de um pensamento. A originalidade da sutileza de um pensamento. Eu coloquei o exemplo, né, o pensamento Nagô, para dizer que nós precisamos resgatar e conhecer essa maneira de registrar o mundo, que é inclusive uma forma epistemológica, uma sabedoria, um conhecimento sistematizado, né, que vem das tradições africanas e aí especificamente, né, o pensamento Nagô. Dentro dessa dinâmica da Mãe África, há um princípio que está presente de uma certa maneira, de uma maneira certa na nossa identidade brasileira, que é a noção de ancestralidade. Veja, qual é a consequência dessa visão da ancestralidade? De forma simples, a gente pode falar é o respeito pelos mais velhos, né? Mas a ancestralidade é perceber o valor daqueles, né, da cultura que nos formou, que nos forjou. Essa cultura, ela tem um lugar. Do ponto de vista mais objetivo, é o respeito aos mais velhos, mas é também ao legado dos mais velhos, né? Essa visão de ancestralidade significa, do ponto de vista, inclusive, social, a construção de uma referência. Qual é o meu lugar no mundo? Eu tenho uma história. Veja, isso aqui é muito importante. Eu estou aqui alargando, né? Vocês podem fazer essa discussão em sala de aula em vários aspectos. Mas aquela ideia que está sedimentada, que é o pensamento colonizado, e quem tem história é quem veio da Europa. Outro dia, minha filha vem, não é, da escola, e a amiguinha que tem uma ascendência, né, italiana, vai dizer, não, porque o meu sobrenome tem uma história lá na Itália. E aí minha filha veio com essa questão, e eu falei, filha, mas qual é o sobrenome que não tem uma história? Essa dimensão da ancestralidade, o reconhecimento da força ancestral que está em nós. Mas é também a percepção mais evidente de que nós somos herdeiros de uma história. E essa história, no limite, recoloca a ancestralidade da humanidade inteira. Então, se é para fazer uma disputa de história, né? A história dos povos africanos é uma história que remonta às origens mais remotas da humanidade em seu conjunto, né? Então, todos nós temos uma dívida ancestral
uma dívida no sentido, né, de que nós temos uma herança na ancestralidade africana. Mas, de modo particular, de modo mais das relações subjetivas, é dizer que essa minha ancestralidade ela tem uma dignidade, é reconhecer isso. Vou dar um exemplo, né? Então, quando eu falo do meu cabelo, olha, meu cabelo é enrolado, meu cabelo mais crespo, é um cabelo que tem uma história ancestral. Eu trago no meu fenótipo essa ancestralidade que pulsa em mim. Reconhecer e admirar a dimensão da ancestralidade. Bom, essa é uma reflexão mais filosófica. Agora, e do ponto de vista das relações que se constituem a partir da ideia da ancestralidade, né? Uma sociedade que cuida dos anciãos, dos mais velhos, né? Uma sociedade que admira os mais velhos e que entende que há uma sabedoria nos cabelos brancos, né? Que reverencia os mais velhos. Há um ditado, né? Uma frase africana que diz o seguinte, né? Eu devo me curvar diante daquele que está sentado, que já se curvou diante daqueles que o precederam. Então, o lugar de dignidade, né, de estar sentado e eu devo me curvar, porque aquele que é mais velho, ele traz uma sabedoria. Olha, veja, a gente está falando isso aqui e não é nada, não é nenhuma novidade, mas é novidade trazer esse elemento para pensar as relações a partir da África. Eu vou dar um exemplo, na tradição judaica, a questão da ancestralidade também tem uma força, não é? E o mundo inteiro reverencia, porque ali está a base, não é, da cultura ocidental, a questão do judaísmo, né? E o mais velho, o ancião, ocupa um lugar de destaque. E aí todo mundo celebra essa sabedoria da cultura judaica. Mas essa é uma sabedoria africana, que é posta muito antes, inclusive, né? Se a gente quiser fazer uma relação de temporalidade. Do ponto de vista histórico, há uma visão que vem da África que antecede, né? A gente poderia até perguntar se os judeus, né, se o judaísmo não aprendeu essa reverência com os povos africanos em algum momento, se apropriou, né? Então a gente precisa ressaltar isso. Agora, tem uma outra questão importante da ancestralidade, que é a dimensão simbólica de tudo isso. Numa sociedade que produz, como a nossa, tanta violência, e as pessoas se colocam, né, como desencontradas socialmente, a ancestralidade te dá um lugar, uma referência, né? Há uma tradição, né, no pensamento Nagô, que vai dizer o seguinte, que vai ensinar, né? Quando um jovem comete um crime, por exemplo, e ele transgrediu, né? Ele rompeu com a dinâmica da sociedade. E aí ele vai ser inserido, né, naquele grupo, numa roda, e as pessoas vão relembrando o nome do pai dele, o nome da mãe, o nome do avô, da avó, do bisavô, para mostrar que ele tem um lugar naquela sociedade. Ora, a força arquetípica de uma ação como essa é impressionante, né? Essa leitura de que eu cometi um crime, mas eu continuo ligado a uma humanidade. E veja a sabedoria. A sabedoria é o quê? É me reconectar a essa humanidade que eu rompi com a minha ação violenta e criminosa. Vocês sabem o que isso vai levar? No campo dos direitos humanos, por exemplo, eu nem coloquei aqui na tela, preciso lembrar de colocar, né? A justiça restaurativa. Hoje há um campo da justiça que vai falar de como restaurar. A justiça restaurativa ela parte do princípio seguinte, né?
eu cometi um crime, uma violência contra um outro, né, um irmão, e essa violência, ela agride o outro, mas ela também agride a minha humanidade. Então, eu preciso ter um processo de restauramento. Essa restauração, desculpa, né? Falei restauramento. Um processo de restauração. Essa restauração, ela parte de eu reparar o crime que eu cometi, em quem eu ofendi, mas ela também passa num reencontro interno, não é? Um reencontro pessoal com a minha humanidade. Olha a sabedoria por trás dessa visão de ancestralidade. Hoje, no Brasil, há alguns exemplos, né, algumas dinâmicas de justiça restaurativa. Há alguns conselhos, inclusive, grupos, né, de justiça restaurativa que funcionam em escolas. Né? O aluno comete bullying, por exemplo, claro, ele agride um ato de racismo, né, de preconceito, ele agride o outro, mas aí ele precisa compreender que ele também foi agredido. É essa dimensão de que eu preciso me restaurar, né, corrigindo o meu erro. Isso não significa não ter punição, mas a punição, ela nunca tem um sentido de aniquilação. Ela tem um sentido de restaurar, de restauração. Isso é bonito, né? É forte, olha. Veja como é a visão da ancestralidade, ela impacta, né, numa outra concepção de relação. E aí eu coloquei o termo que talvez vocês mais conheçam, né? Ubuntu. Ubuntu ficou um termo muito conhecido, muito falado, né? Mas, de uma certa maneira, a sociedade ocidental, o pensamento colonizado, ele tende a esvaziar o sentido profundo de uma experiência cultural, de um termo que quer sintetizar uma cosmovisão. Por isso que a gente precisa voltar lá na cosmovisão, né? Na cosmologia. Então, outro dia, circulou, há uns 5 anos atrás, começou a circular essa expressão Ubuntu, e aí tinha um jovenzinho, né, que fazia vários vídeos falando Ubuntu, e sempre na área, às vezes até na área das relações comerciais, não é? Mas a força da concepção cultural Ubuntu é muito grande. E aí eu coloquei essa imagem, né? A Sucelane até fez um elogio à imagem, né? Essas crianças todas formando um centro, né? Essa ideia de que o centro somos todos nós. Então, Ubuntu, mal traduzindo, quer dizer, não é eu sou porque você também é. Essa é uma experiência importante, porque muda a dimensão de uma cultura colonizada que vai nos ensinar apenas que eu devo ser o primeiro, eu devo estar no centro, né? A minha filha, eu dei aula há muitos anos num colégio religioso em Piracicaba, antes, né, de prestar para o Instituto Federal, e uma das estratégias de marketing do colégio era, veja, um colégio religioso, mas uma das estratégias de marketing era colocar um carro de Fórmula 1 e dizer, né, venha estudar conosco e saia na frente. Nada mais contrário do que essa visão que a gente precisa construir, né, que vem de uma leitura a partir das culturas de Mãe África. No final, o que eu quero dizer com essa explanação? Que as nossas aulas, a educação para as relações étnico-raciais, devem levar obrigatoriamente à construção de uma nova sociabilidade. As nossas aulas, elas têm uma intenção política. Veja, eu falo política, as pessoas já pensam que é partidária. Não é partidária, né? Isso não pode.
mas política no sentido de que nós queremos nos posicionar. Nós queremos, e o mundo globalizado tem urgência disso, não é? Criar uma outra sociabilidade. E a África, as experiências da África, podem nos levar a essa outra sociabilidade. O Ubuntu é uma expressão-chave. Eu vou dar um exemplo de um projeto, até nós colocávamos esse nome, não é? Nós começamos no Instituto Federal, depois veio pandemia em 2019, né, no finalzinho, em 2020 chegou a pandemia, o projeto não pôde prosperar, mas vai ser retomado ano que vem. Nós fizemos a experiência da geladeira, era uma geladeira Ubuntu. Os alunos se cotizaram para comprar uma geladeira, a ideia do projeto era esse, né? E nessa geladeira, com vidro transparente, os alunos iam trazendo ali o lanche. E esse lanche que está na geladeira é de todo mundo. Essa experiência de cuidar do lugar comum, a geladeira, todo mundo era responsável por deixá-la limpa e por deixá-la abastecida. Então, mesmo que eu levasse uma comida mais cara, eu teria que entender que o outro que levou uma comida ou algo mais simples vai poder pegar aquilo que é mais caro. É evidente que é construir, a partir de uma experiência prática, uma outra forma de pensar as relações humanas. Por isso que eu estou chamando de uma nova sociabilidade. Eu vou avançar um pouco mais para dizer o seguinte. No final, a nossa discussão sobre as relações étnico-raciais tem a pretensão de reinventar a humanidade. Alguém vai fazer uma objeção, pô, professor, mas na África, quando se fala em África, só tem coisas boas? Não. A gente não pode partir de uma visão idílica, romantizada. A África é um continente de pessoas. E as pessoas, sejam elas europeias, latino-americanas, né, americanas, no sentido mais geral do nosso continente, elas orientais, né, elas têm grandezas e elas têm limites, né? Então, as pessoas produzem coisas belíssimas, mas como diria Paulo Freire, mas elas também podem produzir muita feiura, né? Muita belezura, mas muita feiura também, né? Então, é preciso olhar a África nessa dupla perspectiva. Agora, o que a África tem, a partir de tudo isso desse pouco que eu trouxe, né, uma riqueza, eu estou fazendo mais uma reflexão, talvez mais filosófica, o que a África tem a nos oferecer? Quem não entendeu, não é? Primeiro, nós vivemos uma cultura marcada pela necropolítica, onde alguns dos 7 bilhões, né, no mundo, alguns têm o direito de viver e outros são marcados para não viver. A política da morte não é a política da vida, né? Então, é preciso romper com essa necropolítica. A humanidade ela tem necessidade de ser reinventada. Essa dinâmica do consumo exacerbado, de que eu saio na frente, de que eu sou o mais bonito, o mais forte, é uma dinâmica que levou a humanidade a um esgotamento. Esgotamento, vamos voltar de uma certa maneira ao Fanon, né? De uma certa maneira, é um esgotamento existencial. Então, é preciso agora uma nova maneira de conceber as relações humanas. E essa nova maneira de conceber as relações humanas tem nas tradições africanas uma fonte preciosa de nos redescobrirmos, né, a partir dessa visão Nagô do Ubuntu.
essa visão de que nós estamos integrados. Quando nós lemos, veja, a força, inclusive, né, da mitologia africana, na direção de pensarmos a integração com a natureza. Os orixás, né, são forças da natureza, e são forças que rompem com aquela visão ou eu sou bom ou eu sou mal, maniqueísta, né? O maniqueísmo lá, para usar o termo da filosofia e da espiritualidade que vem da Grécia, né? Essa visão maniqueísta. O maniqueísmo, ele coloca... Então, a cosmovisão africana nos ajuda inclusive, trabalhar com os nossos limites, né? Entendendo que eu sou capaz de coisas muito boas, mas eu preciso também ter essa atenção, porque eu sou capaz de produzir maldade. Eu preciso reconhecer isso, né? O que eu estou querendo dizer é que a humanidade ela chegou a um momento, principalmente na lógica do consumo, onde tudo se transforma, né, em mercadoria, consumo mundo, ela chegou ao esgotamento na relação entre as pessoas, nas relações interpessoais, ela chegou ao esgotamento na questão planetária, né, a crise, né, climática, ambiental, e nós precisamos de uma reinvenção. E as experiências, a sabedoria, né, mais que milenar da África, é uma sabedoria que pode ser um oásis para a humanidade. Eu escrevi um artigo de jornal, né? Eu escrevo no Jornal da Cidade, não há nenhum texto mais profundo, que eu vou dizer que a humanidade ela vive uma situação, primeiro que ela está numa encruzilhada, ela precisa mudar o rumo, porque senão ela está rumando, né, para o caos civilizacional, a barbárie, né, para usar um termo da história. Mas essa encruzilhada pode ser um salto qualitativo. E aí a África, ela aparece sempre, né, sempre apareceu como continente desprezado, mas agora as tradições mais que milenares da África aparecem e despontam como uma perspectiva de esperança para a humanidade. Agora nós vamos aprender com a Mãe África, nessa relação do que a África tem de mais forte. E aí eu quero fazer uma observação. Às vezes a gente vai falar da África e há uma tentativa de ocidentalizar. Vocês já viram isso? O que é ocidentalizar a África? É pegar, por exemplo, as grandes cidades, colocar na África, tem prédios. Outro dia eu vi uma publicação de casas com piscinas suntuosas, né? Grandes mansões, ali reproduzindo Joanesburgo, né? África do Sul, algumas grandes cidades. E aí eu queria perguntar, será que é isso, né? É essa África? Veja, por que se faz isso? Para fazer o contraponto, porque durante muito tempo, toda a reportagem que se fazia sobre a África se mostrava uma situação de miséria, de pobreza, de fome. Então, até hoje, né, a propaganda dos Médicos Sem Fronteiras mostra a atuação na África, né, aquelas crianças desnutridas. Então, para fazer o contraponto a essa visão que destrói, não é, a África, que mostra uma África miserável, ou uma África apenas dos leões, não é? Uma África ainda dominada pela natureza mais selvagem. Então, para fazer o contraponto, se colocava as grandes cidades. Eu acho que esse é um equívoco. Primeiro, a gente precisa entender que essa África marcada pela miséria, pela fome,
é uma África que sai, que é fruto, que decorre do processo, né, do neocolonialismo, das disputas de hegemonia dos países da Europa. É uma África que traduz a brutalidade do capitalismo. A gente só dizer isso nas aulas de história. Quando a gente lê Terra Sonâmbula, do Mia Couto, e aquela descrição, né, o próprio nome Terra Sonâmbula, é preciso dizer que aquela terra sonâmbula que o Mia Couto apresenta é a terra que foi fruto, né, que decorre, que é a sequela de um processo brutal do neocolonialismo. E aí dizer que aquilo é resultado da ação direta da Europa, que aquilo não é a África. Que a América Latina devastada também é fruto desse processo. Porque senão parece, olha, a África é só miséria. Mas por que tem aquela miséria na África? Quem é o responsável pela produção daquela miséria? Então, mais uma vez, nós vamos reproduzindo o pensamento colonizado. E eu acho, então, se de um lado há todo um esforço de detratação da África, mostrando que é o continente da miséria, do outro lado, há também uma detratação da África quando se apresenta uma África ocidentalizada. O que a África tem a nos oferecer, e vocês podem discordar, estou lembrando aqui de um autor, não é? Que produziu agora um livro novo de geografia da África e vai mostrando essa grande África, né? Das grandes cidades. Vocês podem discordar, então, mas o que eu estou querendo dizer, o que a África tem a nos oferecer é essa visão ancestral, é o Ubuntu, é o pensamento Nagô, o pensamento original. É isso que vai reinventar a nossa humanidade. E não essa perspectiva dos grandes prédios. É claro, é importante que os alunos conheçam a miséria que existe no continente africano, mas que eles conheçam substancialmente os autores dessa miséria, que façam a crítica ao processo de colonização desencadeado desde a Europa, nas disputas, né, por as disputas, né, pelo mundo na geopolítica das grandes potências, né, onde a África ela foi fragmentada, né, esquartejada, inclusive no sentido de desrespeitar tradições e povos, né. Tem um filme que eu gosto muito, que traz essa dimensão, né, não sei se vocês assistiram, Diamante de Sangue, né, como o Ocidente aí fala da Inglaterra, tratou a África. Diamante de Sangue traz essa exploração brutal, né? Mas, então, é preciso entender essa miséria, mas é preciso também perceber quais são os autores, né, a miséria como consequência de um processo de neocolonialismo. Depois, é preciso olhar a África também nas suas grandes cidades, na contribuição, não é? Na opulência e na entrada do mundo ocidental. A cultura ocidental é uma cultura que tomou conta, né? Mas fazer a crítica a isso. Não dizer, olha como a África tem grandes prédios, né? Porque lá nas grandes cidades se reflete também as mazelas do mundo ocidental, que é a exclusão social, a miséria, etc. Mas é preciso conhecer a África na sua biodiversidade, né? Esse paraíso que ainda, no sentido, né, do termo paraíso, né, do reino animal, como uma reserva para a humanidade, com a força dos animais da África. Mas é preciso, fundamentalmente, essa é a minha tese, conhecer a África do ponto de vista do que as culturas africanas têm a nos oferecer. É aí que nós vamos reinventar a humanidade, inclusive na relação
com a natureza, com o mundo natural, com os animais, né? Há um pensamento africano que pode ser base, né? que sustenta uma visão ecológica, né? Na raiz da grande cosmologia africana, há uma integração, e não é o que a gente está fazendo hoje. Quando você lê, por exemplo, não é, os documentos do próprio Papa Francisco, quando ele fala de uma espiritualidade que integra homem e natureza. O que eu quero dizer, caros professores e professoras, educadores em geral, é que essa sabedoria que a gente se fascina tanto quando lê o texto do Papa Francisco, é uma sabedoria que está lá, nas tradições africanas. Quando a gente vai beber nos textos, nas mitologias africanas, há uma sabedoria profunda que nos ensina a relação com a terra, a sacralidade da terra, para usar um termo ocidental, que nos ensina a relação com o outro. Qual é o caminho para se resgatar uma humanidade ferida, maculada? É o caminho de a conexão, ou a reconexão com a ancestralidade. Como é que eu enfrento essa questão da miséria humana de uma sociedade que produz pobreza, onde uns comem e engordam, andam em carros opulentos, né, sofisticados, a sociedade do pleno conforto, e muitos passam fome. No Brasil, hoje, nós somos 20 milhões de brasileiros que vivem com fome. Como é que nós vamos reinventar? A partir de uma outra lógica, né, de relação com os bens, Ubuntu, essa outra cultura. Agora, veja, a gente está aqui falando, né, do termo, porque a educação é o espaço, né, da formação, mas é óbvio que essa reinvenção da humanidade, ela pede uma base estrutural, né? Não adianta apenas falarmos para os alunos. Como é que estruturalmente nós vamos fazer experiências coletivas, né? Dessa, por exemplo, da restauração. A experiência de você cometer um ato ruim que prejudica a sociedade e você perceber que aquele ato que prejudicou o outro também é uma agressão a quem você é. Essa visão não é uma visão linda, né, que nós estamos integrados com o planeta, os africanos nos ensinam, integrados com o outro. É claro que tem uma visão profundamente religiosa. A religião no sentido mais alto, né, da ligação com a transcendência. Eu queria dizer mais uma coisa, porque isso tem um impacto na nossa maneira de pensar as relações afetivas, a questão da afetividade, né? Nós temos um modelo. Outro dia eu estava conversando, né, com uma professora, né, falando sobre aí, né, as tradições do batuque de umbigada, e ela dizia o seguinte: isso não tem nada a ver com a questão da sexualidade. Tem a ver. Nós temos uma visão de sexualidade colonizada. Então é preciso, eu estou perguntando para vocês, né, o que nós podemos aprender do ponto de vista da vivência da nossa sexualidade com as culturas africanas? Como repensar a nossa humanidade? Eu estou querendo demonstrar, então, veja, do ponto de vista da espiritualidade, então todos nós vamos virar candomblecistas, vamos virar da Umbanda. Não é isso. Não é isso. Mas é perceber que se a nossa tradição religiosa ela traz ensinamentos e princípios que nós colocamos como fundamentais e preciosos, as tradições africanas também trazem. A gente tem debatido em Piracicaba
é um debate que está começando, né? Estava conversando com o Babalorixá Eduardo de Xumaré, e ele dizia o seguinte: Adelino, precisava ter em Piracicaba um santuário. O santuário é o espaço onde as religiões de terreiro podem fazer as suas oferendas, para não fazer assim como se faz, né, na esquina, e as pessoas vão lá e se sentem, né? É um santuário. E eu falei, pai Eduardo, o que é necessário, né, para um santuário assim? Ele falou, primeiro, um espaço de contato com a natureza. Um espaço que tenha água, tenha árvore. Pô, não é uma perspectiva de uma espiritualidade que a gente tanto busca hoje? Aquilo que dizia, não é, na tradição cristã, São Francisco, de reintegração, né, com a Mãe Terra, com a Mãe Morte. Eu quero dizer, e aí eu já vou terminando, que mergulhar, a educação para as relações étnico-raciais exige um mergulho de nossa parte em Mãe África. Se nós, educadores, não conhecermos minimamente essas tradições, como é que nós vamos defender, apresentar para os nossos alunos? E aí tem um caminho, né, que não é o caminho, claro, a leitura, o estudo, esse nosso bate-papo, espero que seja também uma perspectiva. Eu recebi um material do professor de Indaiatuba, professor, eu não vou, deixa eu ver se eu acho aqui, né? O professor que nos acompanhou aqui nesse grupo, e ele fez o professor Edgar Paulino. O professor Edgar, ele fez um material didático, ele tem toda uma construção, né, sobre o Serengeti. E aí ele vai trabalhando com os jovenzinhos a partir da música, apresentando a perspectiva das características geográficas, né, climáticas da África. Então, muito bacana esse material. Cada um vai reinventando, mas o que é preciso? É preciso conhecer, e esse conhecimento pode se dar, inclusive, a partir de pesquisas comuns, né, para romper com os estereótipos. Um estereótipo é dizer que é tudo miséria, o outro estereótipo é dizer, não, existe progresso. Mas não é esse progresso ocidental que a gente tem que defender. É esse avanço civilizacional que a África ancestral, na sua visão de ancestralidade, nos brinda, né, como um oásis para uma humanidade que tem sede de humanidade, uma humanidade que carece de humanidade. Tem material, eu vou terminando, eu vou chamar a Sucelaine. Sucelaine, você não quer fechar? Eu termino a tela, Sucelaine, a última tela, na verdade, eu coloco os meus contatos, né? Se alguém quiser entrar em contato, vai ser uma alegria. Tem aí o e-mail institucional, o Twitter, o Instagram e o WhatsApp, né? Fiquem à vontade, acho que esse material vai chegar até vocês. Mas eu queria falar o seguinte, Sucelaine, eu faço parte no Instituto Federal do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E o NEABI eu coordenei durante, acho que 3 ou 4 anos. O NEABI ele tem uma página, eu até ia colocar uma referência, tem muitas referências interessantes, né, de leitura, mas o NEABI tem produzido um material importante. Tem dentro do material do NEABI, vocês encontram o NEABI Indica. Nós já estamos no número 6, por algum motivo eu vi lá na nossa página, e está só o número 3. Então, são 3, vocês têm acesso, né? Então, lá dá dicas de livros, dá dicas de como trabalhar filmes em sala de aula, inclusive de atividades, dá dicas de leituras, né? Traz lá livros e toda uma referência bibliográfica. Então, eu gostaria de indicar o site do NEABI, do Instituto Federal, né? Se vocês digitam na internet NEABI,
IFSP, Instituto Federal de São Paulo, vai aparecer o link para o site, ali tem uma riqueza de material. Né? Eu queria dizer que, para a Sucelaine, que é uma alegria fazer esse diálogo. É uma pena, Sucelaine, que esse diálogo não seja, de fato, numa roda de conversa. Na imagem, né, nas tradições africanas, tradição Magô, tem a figura do griot. O griot é aquele que vai, é o mais velho, lembra, né, a ideia da ancestralidade, e ele vai contando história. A beleza da sabedoria daquele que traz a história dos antepassados. Vocês já ouviram falar do griot? Certamente a expressão vocês já ouviram, mas todo mundo certamente conhece. Tem um livro de um... eu estou me esquecendo, mas tem um livro importante de um historiador judeu, de um literato do judaísmo, que é As Palavras. É um livro que foi muito vendido e ele vai falar sobre as tradições judaicas e a importância dessas tradições, dos relatos. Né? Mas nós temos o griot, a ideia dessas narrativas e das histórias que devem ser contadas. Por isso que o livro do Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás, é tão importante. Para que a gente, em sala de aula, possa resgatar essas histórias. E com os alunos, né, inclusive com a perspectiva da interpretação deles, a riqueza da interpretação, eles possam também conhecer, né, e falar, nossa, há uma sabedoria da África que eu não sabia. Eu achei que a África era só a terra dos leões, mas há uma sabedoria mais que milenar. Queria agradecer, Sucelaine, o espaço, né? A gente tem aí a possibilidade de um outro encontro, né, para falar de direitos humanos, estou à disposição, essa é uma temática que eu tenho pesquisado. Espero ter ajudado, né? Para mim foi um prazer enorme esses 2 encontros e esse diálogo que, inclusive, me obrigou a sistematizar algumas ideias. E ao longo, o bacana desse encontro com vocês é que ao longo da exposição eu vou lembrando, olha, tem mais essa referência, né? Tem que colocar o griot lá nessa nova sociabilidade. Sucelaine, volto a palavra a você, agradecendo a oportunidade desse diálogo tão rico. Professor Adelino, professor doutor Adelino, nós que agradecemos infinitamente, os professores, nós tivemos um retorno muito bacana no primeiro encontro, todos, inclusive os PCNPs de outras áreas, né? Esse ATPC nós vamos reproduzir para todas as áreas, né? Não só ciências humanas, sociais aplicadas, mas o pessoal de linguagens, o pessoal de ciências da natureza e matemática pode se beneficiar muito desse diálogo, dessa nossa conversa, né? Eu agradeço demais, eu peço para o pessoal, eu também sinto que a gente não tenha conseguido fazer presencialmente, ainda estamos no momento pandêmico, né? Apesar de muitos já estarmos vacinados e tal, né? Ainda o coronavírus ainda está atacando por aí, né? A gente sabe disso, mas o pessoal pode ir no chat fazer perguntas, questionamentos, né? E aí, se o professor não tiver disponibilidade de estar na terça, na quarta e na quinta, no período da manhã, para responder, eu fico responsável por repassar essas dúvidas, né? Para que esse diálogo seja estreitado o mais possível. E assim como o professor falou, nós temos aí a possibilidade de um terceiro encontro falando sobre direitos humanos, e quem sabe já nesse terceiro encontro a gente possa se reunir presencialmente, né, professor? E fazer essa roda de conversa, que seja um debate, algo mais próximo mesmo do jeito que a gente gosta, do calor humano, né? Eu fiquei muito emocionada com muitas falas, aí fiquei muito feliz com essa... todo mundo sabe que eu faço parte do Conviva aqui na diretoria de ensino, que fala muito sobre
a convivência, sobre o clima escolar. Então, quando você fala do Nagô, né, da tribo, quando eu agrido o outro, isso também agride a minha humanidade, isso me tocou profundamente. Então, essa é uma formação, quem sabe, se o pessoal das escolas conseguir reproduzir, inclusive para os vice-diretores, né, ela vai estar disponível no nosso site, no YouTube, para assistirem da forma que quiser, quando quiser. Mas, assim, eu já super recomendo para o pessoal do Conviva também, que trabalha com essa mediação de conflitos aí, né? Que trabalha com a questão do clima escolar nas nossas escolas. Eu queria só perguntar a respeito do site NEABI, eu quero soletrar. N de navio, E de escola, A de amor, B de Brasil e I de igreja, é isso, professor? Isso mesmo, exatamente, NEABI. Daí ponto e FSP, né? Só para o pessoal, na hora de colocar no Google lá, colocar certinho também para pesquisar, porque eu acho que é importante também a gente ter esse material para essa autoformação, né? É muito legal essa sua indicação também, viu, professor? Eu agradeço muito a sua disponibilidade, infinitamente, eu não tenho palavras para agradecer, espero realmente que a gente consiga se encontrar presencialmente. Quer falar mais alguma coisa, professor? Senão eu encerro deixando meus agradecimentos de todos os profissionais da educação que compartilham dessa mesma opinião minha, que é muito importante essa formação que você se disponibilizou a nos proporcionar mesmo, né? Obrigada, professor. Não, só agradecer, dizer a alegria mais uma vez que é estar com vocês e da importância desse debate, né? Quer dizer, o que a gente fez aqui foi uma aproximação, eu diria até bastante simples e superficial, mas a riqueza desse conhecimento das tradições africanas é o que a gente tem que levar para a sala de aula, porque é esse conhecimento que pode, inclusive, reconstruir, né? Não só a gente falou em humanidade, mas nós, brasileiros, também precisamos dessa dinâmica de reconstrução social, né? Na superação do racismo e de um pensamento colonizado. Muito obrigado e estou à disposição. Nós que agradecemos infinitamente, né? Esse esgotamento existencial. Você falou umas palavras-chave aí, umas coisas que eu achei que são muito importantes para a gente refletir, repensar e ressignificar a nossa existência, não só como profissionais da educação, mas como seres humanos mesmo, né? Reinventar a nossa história. Nós estamos numa onda aí antirracista no Estado, eu mesmo participei de uma formação em São Paulo, diretores de núcleo participou, então, assim, a gente está todo mundo cara a cara com essa questão agora para a gente poder ressignificar a nossa existência humana mesmo, né? Então, eu agradeço novamente, infinitamente, em nome da Diretoria de Ensino, do Núcleo Pedagógico e dos professores da Rede Estadual de Ensino. Muito obrigada, professor. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.